Giovanni Afonso. E o Pedrinho, hein, Giovanni Afonso? Que coisa, hein? Que coisa com o Pedrinho. O Pedrinho que chegou no Santos Futebol Clube no começo do ano, rodeado de muitas polêmicas. O Santos bancou a contratação do Pedrinho contra a vontade da mídia, contra a vontade da blogueirada, e o Pedrinho não rendeu aquilo que se esperava dele. Traga atualizações sobre o caso Pedrinho aqui no Varanda Futebol Debate, que pode não mais jogar pelo Santos. Giovanni. Não rendeu e pediu para sair, Marcão. O Santos recebeu uma bomba nesta última semana e com muita insatisfação o atacante Pedrinho quer deixar o Peixe, Marcão. As informações que a gente colhe de bastidores dentro do clube é que o Pedrinho estaria insatisfeito com as poucas oportunidades, com a pouca minutagem, com o fato de ele não ser titular, também com o fato de o Santos estar procurando pontas no mercado. Não é um ponta só, o Santos sempre disse que quer ir atrás de 2 jogadores de beirada de campo. E todas essas situações somadas fizeram com que o Pedrinho quisesse deixar o Santos Futebol Clube. Isso foi comunicado na semana passada, por isso até que o técnico Fábio Carille não trouxe ele na lista de relacionados, voltou com Wesley e Patati entre os 23 jogadores que estariam à disposição na partida contra o Sport, e hoje teremos uma reunião definitiva para aí sim ali ser definido o seu futuro do Santos Futebol Clube. A tendência é que ele não vista mais a camisa do Santos. É praticamente impossível ele voltar a vestir a camisa do Santos por tudo que foi dito, né, Marcão? Pedrinho não quer mais voltar atrás, ele não quer mais permanecer no grupo que disputa a Série B, por isso ele deve procurar um novo clube. Hoje a empresária dele se reunirá com o Alexandre Galo para definir o que será feito, Marcão. É um jogador que está emprestado ao Santos, o Santos não tem o seu passe, ele está emprestado ao Santos junto ao Lokomotiv Moscou, e a tendência é que esse contrato de empréstimo seja encerrado, ele volte ao clube russo para aí sim definir o seu futuro. Se ele fica lá na Rússia ou se ele será transferido para outro clube do futebol brasileiro que seja da Série A, porque na Série B ele já cumpriu 11 jogos, então na segunda divisão ele não poderia mais atuar, Marcão. Então, com muita surpresa, Pedrinho não será mais jogador do Peixe, deve deixar o clube nas próximas horas. Não fará falta, né? O Pedrinho, para mim, né, foi uma grande decepção. Eu apostei bastante no Pedrinho, fui favorável à chegada dele. Para mim é um jogador que tem potencial. Não concordo que ele não tenha recebido oportunidades. Eu acho que ele recebeu muitas oportunidades no Santos. Começa, inclusive, o ano como titular, mas não rendeu, né? Então, eu acho que o Carille errou muito e erra muito. Mas no caso do Pedrinho, não. Talvez ali o que dá pra gente argumentar, pensando para aqueles que defendem o Pedrinho, é que ele não jogou no lado que ele mais gosta, que é do lado esquerdo. Acho que a única argumentação que vale é essa, né? Aí tem um certo sentido. Mas ele também teve algumas oportunidades por ali e também não jogou nada demais, né? Nada demais. E bom jogador precisa jogar do lado esquerdo, do lado direito. É um jogador de velocidade, é um jogador de drible. Então eu acho que o Pedrinho, essa história que ele não teve oportunidades não me faz sentido algum. Não faz sentido algum para mim, né? Então ele que siga a vida dele. Vamos aguardar se ele tem alguma proposta, mas também precisa passar pelo Lokomotiv Moscou, né? Porque o jogador é do clube russo, então essa liberação não é fácil assim. O Santos provavelmente, se tem uma negociação envolvendo o Pedrinho com uma venda, o Santos vai receber uma taxa de vitrine. Então vamos aguardar o que tem a dizer a empresária do atleta, mas o jogador pediu para não jogar, não quer mais ser aproveitado pelo treinador Fábio Carille. Vamos aos números do Pedrinho com a camisa do Santos. Giovanni. Vamos lá, Marcão. Vamos aos números do Pedrinho nessa sua passagem pelo Santos. Foram 25 partidas, 12 como titular e 1.210 minutos, uma média de 48,4 minutos por partida. Foram 2 gols, todos marcados nessa Série B, 3 assistências, todas distribuídas no Campeonato Paulista, Marcão. E olhando a sua nota, o seu desempenho com a camisa do Santos, ele teve média de 4,9 no Campeonato Paulista, 3,9 na Série B. E se a gente olhar a temporada como um todo, a sua nota varanda dessa passagem pelo Peixe foi de 4,4, Marcão. Eu gosto muito dessas notas do canal Varanda Futebol Debate. Aliás, é um quadro que está
realmente pegando fogo, né? Primeiro, depois das partidas, as notas do Varanda, a galera fica esperando. No dia seguinte tem o corte que é colocado no Varanda TV, que realmente repercute demais. E o próprio Giovani também posta isso no Instagram do Varanda Futebol Debate. É muito legal. E a nota do Pedrinho, ela reflete justamente aquilo que eu disse há pouco, né? Veja, por que ele não fará falta no Santos? A nota dele, na média, em todos os jogos que ele atuou com a camisa do Santos, foi 4,4. Foram 12 jogos como titular, 25 ao todo, 1.210 minutos. No Paulistão, ele foi um pouco melhor, 4,9. Na Série B tá mal, 3,9, média de 4,4. Então, se é um jogador que tá abaixo do 5, ele não vai fazer falta, não vai fazer a diferença. Então, por isso que eu não concordo com essa situação que o Pedrinho colocou, né? Que ele não teve oportunidades. Teve oportunidades. Foram 12 partidas como titular. Então ele teve como mostrar. 12 partidas é um lastro interessante diante de um calendário curto que o Santos tem esse ano. Então, para mim, faltou muito do Pedrinho. Eu acho que é um jogador que criou uma expectativa. Eu ainda acho que ele tem condições técnicas, não mudo o meu parecer inicial, mas no Santos não foi bem. Não soube aproveitar a oportunidade que teve num clube do tamanho do Santos, com a camisa do Santos, e numa Série B, né, gente? Se o cara não consegue jogar numa Série B, vai ter muitas dificuldades daqui pra frente. Giovani, e os reforços, hein? Quais jogadores estão mais próximos do Santos Futebol Clube? Panorama geral do mercado da bola, o Santos Futebol Clube tentando se reforçar esta semana, e o Carille deu uma dica. Esta semana vamos apresentar reforços, Giovani. Marcão, nas palavras do técnico Fábio Carille, expectativa de semana decisiva na chegada de reforços, Marcão. Após anunciar o Billy Arce na última quarta-feira, o Santos espera acelerar os processos nesta semana e anunciar pelo menos 3 jogadores, Marcão. E esses jogadores têm nome e sobrenome. Tratam-se do goleiro Renan e dos atacantes Youssoufa N'Dié e também Wendel Silva, Marcão. Começando lá de trás, começando com o goleiro Renan, ele é o que está mais próximo de acertar com o Santos Futebol Clube, Marcão. O goleiro de 35 anos que pertence ao Sport, mas está emprestado ao Juventude até o final desta temporada, deve chegar ao Peixe para ser o grande reserva, o grande tampão ali, caso algo de ruim aconteça com o Gabriel Brazão. É o perfil traçado pelo departamento de futebol, um goleiro experiente, um goleiro rodado e que aceitaria ser reserva em um primeiro momento, Marcão. Então o Santos já tem bases salariais acertadas e apesar de uma certa insatisfação da diretoria do presidente Marcelo Teixeira, Renan deve ser contratado com ali um contrato não muito longo, de 6 a 1 ano de contrato. Essa é ali o tempo que o Renan deve ficar no Santos Futebol Clube. A segunda contratação, também muito próxima, é do Youssoufa, atacante gambiano que pertence ao Al Marquia do Catar, que acabou sendo rebaixado nessa última temporada. O Youssoufa, que é um atacante de 30 anos, muita velocidade, joga centralizado, mas também sabe fazer o lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo, estaria chegando ao Santos Futebol Clube com contrato de empréstimo de uma temporada, então até a metade de 2025, com opção de compra fixada, recebendo ali na casa dos 150 mil mensais. Uma contratação exótica, uma contratação diferente, mas que deve acontecer. O Santos deve concretizar a contratação do Youssoufa é o quê, Giovani Afonso? Exótica. Exótica? Mamãe. Exótica. Ué, que coisa, hein? Marcão, em que mundo a gente imaginar que o Santos estaria contratando, não é nem mais interesse, o Santos estaria contratando um atacante de Gâmbia que joga no futebol do Catar. Que mundo é esse? O que aconteceu? De 30 anos de idade. Da realidade. De 30 anos de idade, realmente. 30 anos. É uma baita contratação exótica o nosso Youssoufa. O Youssoufa chegaria por empréstimo, né, Giovani? Já tivemos novela por Billy Arce. Será que teremos uma nova novela com Youssoufa, Giovani Afonso? Marcão, a tendência é que não, a tendência é que o Al Marquia do Catar não dificulte a sua liberação, Marcão. Um jogador, o que aconteceria ali? A ideia seria ele renovar por mais uma temporada com o clube do Catar para aí sim ser emprestado para o Santos, porque o seu atual contrato
tem validade até julho de 2025. Então não faria sentido para o clube do Catar emprestá-lo com opção de compra, porque obviamente o Santos não ia exercer sabendo que o seu contrato finalizaria também na metade de 2025. Então o jogador deve renovar o seu contrato com o clube do Catar e aí sim ser emprestado ao Santos até a metade do ano que vem com uma opção de compra fixada. A gente ainda não tem os valores dessa opção de compra, mas não deve ser algo tão inviável para o Santos adquirir o Youssoufa, Marcão. Youssoufa Nid, tá aí o jogador africano que pode pintar no Santos Futebol Clube. Que coisa, hein? Poucos gols na carreira do Youssoufa, hein? Minha preocupação com o Youssoufa é o Patrick se encostar, né? Esse é o meu grande medo, de o Patrick se encostar no Youssoufa. Não vai ser fácil. Imagina o Patrick ali depois do almoço no CT Pelé, olhou pro Youssoufa, se jogou no Youssoufa. O nosso Patricão. E o Patricão tá sendo preservado pelo Carille, hein, Giovanni Afonso? Eu vi pouca gente comentando, mas essa declaração do Carille foi qualquer coisa de espetacular, hein? Que o Patrick, Giovanni Afonso, com o elenco atual do Santos, ele não encontrou a posição correta do Patrick. Mas com os novos reforços, aí sim, aí o nosso garoto, aí o nosso menino, aí o nosso pupilo, Patrick, vai ter mais condições de jogo. Ou seja, já estou mais tranquilo, Giovanni Afonso. Precisa ter um time mais pensado para o nosso Patrick. Agora vai, hein? Marcão, assim, é inacreditável essa aspas do Carille, né? Assim, não é nem tanto querendo defender o Patrick, porque, assim, é indefensável a sua forma física, é indefensável o seu futebol praticado até aqui. Mas, Marcão, como que a gente pode cobrar um jogador se o próprio treinador fala em uma coletiva que colocou o cara na posição errada até aqui? Como pode? Por que não colocou ele na posição certa? Por que não mudou o esquema para encaixar o Patrick? Veja, Marcão, o Patrick chegou com status de titular. Ele chegou custando a peso de ouro. Nenhum outro jogador dentro do Santos custou mais em termos de transferência, 5,5 milhões, se juntados ali à comissão a empresários, foi de 7,7 milhões de reais. Nenhum outro jogador custou isso na atual temporada. E também em termos de salário, o Patrick recebe 400 mil mensais. Então, Marcão, como você utiliza o seu jogador mais caro na posição errada? Você tem que fazer, entre aspas, o time para ele. Claro que não tem condição alguma, o Patrick não seria o destaque do Santos. Mas, Marcão, seguindo uma lógica, você pede, você aprova uma contratação cara como foi a do Patrick, você tem que utilizar o cara da maneira correta, né, Marcão? Veja como o Carille é um cara travado. Ele prefere adaptar o jogador no seu esquema do que talvez adaptar o esquema para ali ajudar o jogador a desempenhar bem, né? Assim, mais uma frase lamentável do Carille, na minha visão. Giovanni Afonso, Wendel Silva, o Santos ainda tenta a contratação do jogador brasileiro que atua no Porto, Giovanni? Sim, Marcão, e ele deve ser a terceira contratação do Santos ali. O Santos conseguiu um desfecho positivo com a equipe do Porto B e deve anunciar também o Wendel Silva por empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada, Marcão. Nessa transferência, a gente sabe dos valores, Marcão. O Santos irá pagar 500 mil euros pelo empréstimo do jogador, então cerca de 3 milhões de reais para tê-lo emprestado até 2025 e mais 2 milhões e meio de euros, cerca ali de 15 milhões de reais pela opção de compra, caso o Santos queira exercer na temporada que vem. Sobre o seu salário, esse acho que é o que está gerando a maior polêmica, Marcão. O Wendel receberá uma grande valorização salarial dentro do Santos. O seu salário vai de 60 mil reais por mês, 10 mil euros ali, que é o teto do Porto B, para 350 mil reais no Santos Futebol Clube, uma valorização de quase ali 600%, Marcão, é o que terá o Wendel Silva no Santos. O Alexandre Galo, em conversa com o Wagner Frederico, Marcão, inclusive acompanhei essa conversa ontem, não foi uma entrevista, né? Foi mais uma conversa informal ali entre o Wagner e o nosso executivo de futebol. Disse que o salário não é um problema para o Santos Futebol Clube, Marcão. Então, o Wendel Silva chega ali para ser mais um atleta que recebe o teto salarial do Santos na temporada de 350 mil. Olha, que valorização, hein? Nenhum emprego no mundo traz uma valorização como essa. O cara ganha 60, é a mesma coisa de o cara ganhar 6 mil. Vamos trazer pro mundo real, vai. É a mesma coisa de você estar numa empresa, você tem um salário de 6 mil e a partir do mês que vem você passa a ganhar 35 pau.
Ou você virou dono da empresa, ou você virou CEO, CFO, ou você comprou a empresa. Mamãe, hein? De 6 para 35? De 60 para 350 mil? Eu tô mandando agora meu currículo lá pro Santos. Tá voando, hein? Então uma supervalorização. O cara ganha 60 pau em Portugal, vai chegar no Santos para ganhar 350 mil? Espetacular, hein? Espetacular, hein? Isso que ele joga no Porto B, hein, Giovanni? Se ele jogasse no Porto A, mamãe, era R$1 milhão, hein, Giovanni Afonso? Ó, nunca vi isso também, né, Marcão? Ou é o que você falou, ou ele vira o CEO da empresa, né? Passa de um estagiário para se tornar o CEO da empresa, ou ele muda de profissão, né, Marcão? Mas até onde a gente sabe, o Wendel Silva chega no Santos para ser atacante, né? Ele não chega para ser diretor, não chega para ser ali treinador, ele chega para ser centroavante do Santos Futebol Clube. Então, assim, é uma valorização muito grande, chama atenção, Marcão, porque assim, ele tem ótimos números na última temporada, né? Foram 30 jogos, 18 gols e 6 assistências numa campanha de 10º colocado, se não estou enganado, do Porto B. Então, assim, ele não levou o Porto B a título, ele fez esses bons números numa campanha de meio de tabela. Ali você dá uma grande valorização, assim, pro Wendel Silva, é demais, é no mínimo curioso, né? Mas vamos aguardar, é um jogador de característica diferente. Eu acho que ele tá no meio do caminho do William e do Julio Furt, Marcão. Ele não é tão forte assim como é o Julio Furt, mas também não é tão móvel como é o William Bigode. Acho que ele fica no meio termo, que eu acho que é bem bacana. Acho que o Santos precisava de um perfil como o dele. Os valores eu acho muito altos, mas falando dos jogadores exclusivamente, esquecendo a parte salarial, eu acho que vai ser uma boa contratação, uma aposta bacana aí para o Santos fazer.